mais fácil? Oi? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Queridos irmãos, sem perca de tempo, convido os irmãos para abrir as suas Bíblias. O tempo era muito precioso. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quantos acharam, pode dizer amém? Diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Podeis tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, eu agradeço. Aí eu faço assim. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Queridos, não imaginaria, nem sonhava em ter essa oportunidade essa noite, porque na minha retaguarda aqui tem homens muito mais capacitados do que eu, mas Jesus tem misericórdia da gente. Jesus, ele é maravilhoso. Então, estou muito honrado. Obrigado, meu pastor, pela oportunidade. É uma honra poder pregar aqui na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Jabuticabal. Queridos, há uns meses atrás, eu estava pesquisando na internet, porque eu não sei se os senhores sabem, se os senhores sabem, eu tenho um filho que é especial. E ele... Muito obrigado, irmão. E ele estava reclamando muito, estava se sentindo muito... Estava se sentindo sedentário, só assistindo televisão. Ele não pode trabalhar, porque ele é afastado pelo INSS. E eu pesquisando na internet, eu vi lá que a ecoterapia é muito bom para essas crianças, para as pessoas especiais. Enfim. Aí meu filho mais velho foi lá e comprou um cavalo. Nós andamos no cavalo. Fazia 30 anos que eu não andava a cavalo. Cavalo mansinho. E nós compramos um cavalo, começamos a dar do melhor para o cavalo, né? E todo final de semana nós ia lá, eu andava, minha esposa chegou a não andar nele, mas em outro. Quero agradecer a presença da minha esposa aqui, né? De estar junto comigo aí, carregando minhas coisas, me ajudando. E todo final de semana nós andando, e eu fiquei um mês depois sem andar com esse cavalo. No dia que eu fui montar no cavalo, irmãos, o cavalo só estava comendo do bom do melhor. O cavalo me tacou eu no chão e eu quebrei os 2 maléolos. Depois vocês vão ver lá na internet o que é o maléolo. Os 2. Eu fiquei lá no chão abatido, que nem um animal no chão. Falei, Jesus, já não chega a pandemia. Não estou ganhando quase nada, porque eu sou autônomo. E agora, jogado aqui, no meio do mato, sozinho. Jesus, e agora? Aí eu comecei a rastejar, irmãos. Comecei a rastejar. Eu peso 100 quilos, 110 quilos.
rastejei um pouquinho, não aguentei. Aí eu falei assim, só tem uma saída. Antes que o sangue esfria, eu saí pulando e pedi socorro. Eu saí pulando, irmãos, como daqui no batalhão do Corpo de Bombeiro, com o pé virado assim, quebrado. Mas eu estava com sangue quente. Enfim, fui socorrido. Quando eu cheguei na UPA, irmãos, o sangue esfriou. Meu Jesus amado. Irmãos, eu nunca orei tanto na minha vida que naquele dia. Eu gritava de dor. E um médico olhava para a enfermeira e falava assim, você aplicou morfina? Apliquei, doutor. Irmãos, morfina é para soldado na guerra. Pessoas mutiladas. Aí eu falei assim, doutor, eu não estou aguentando. E eu orava para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. E na hora o Espírito Santo tocou no meu coração. Aí eu disse para o médico, falei, doutor, eu não estou aguentando mais. Ela aplicou de novo a morfina. E eu comecei a meditar, irmãos, porque aí a dor já começou a passar, né? E eu comecei a meditar no sofrimento de Jesus, irmãos. Os irmãos acreditam nisso? Irmãos, como o apóstolo Paulo disse aqui, que o nosso Senhor, vamos ler lá? Mais fácil, né? Não tem. Ele e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Todos nós sabemos aqui, os estudiosos da Bíblia, os biblicistas, os teólogos que tem aqui nesta noite, sabem muito bem que Jesus participou da Santa Ceia. Quando terminou a Santa Ceia, ele foi para o jardim do Getsêmani. Chegou lá, os irmãos já sabem, ele foi orar. Mas Jesus, irmãos, ele estava tão apreensivo, Jesus estava tão aterrorizado, Jesus estava em desespero, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele esteve aqui 100% homem, 100% Deus, e ele começou a suar gotas de sangue. E segundo os médicos patologistas, irmãos, para uma pessoa chegar nessa situação, irmãos, ele tem que estar aterrorizado, irmãos, muito preocupado, desesperado. Essa era a situação do nosso Senhor e Salvador Jesus, que tanto é que ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, porém seja feita a tua vontade. Enfim, a segurança, a guarda do templo chegou, Judas foi lá, identificou ele com um ósculo santo, um beijo na face, e aí começou o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Padilha, por que você está pregando sobre isso? Porque, irmãos, no dia a dia, às vezes nós esquecemos que Jesus pagou um alto preço por nossa salvação, e às vezes nós descuidamos, não vigiamos, deixamos de vir na igreja, deixamos de vir na reunião de obreiro, deixamos de vir na Santa Ceia, deixamos de dizimar, deixamos de vir no culto de ensino, vamos deixando, e a hora que vê, nós estamos muito distante de Deus, mas muito mesmo.
E aí, se o Senhor não tiver misericórdia, irmãos, se não tiver misericórdia, se essa pessoa não cair em si e buscar o Senhor de todo o coração, irmãos, ele até desce para o mundo dos perdidos, para o mundo dos mortos sem salvação, porque ele acaba negando, porque ele esqueceu do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A gente acaba esquecendo. E ali já começou o sofrimento de Jesus. Jesus já começou a bater, espancar, levaram ele na casa de Caifás, de Anás, de Caifás. Os irmãos conhecem a história. Soco, chute, chicoteado no meio do caminho, murros. Quem já assistiu o filme A Paixão de Cristo sabe do que eu estou falando. Se você quiser assistir, eu tenho o CD lá em casa. Hoje tem na internet. É só dedicar aí 2 horas e pouco da nossa vida. Queridos irmãos, agora Jesus, ele é sentenciado à morte pelos seus próprios irmãos. Imagine, irmãos, imagine, ponha-se no lugar de Jesus Cristo nessa hora, irmãos. Os próprios irmãos, irmãos, de fé, os próprios irmãos da nação, dizer: crucifica-o, crucifica-o, nós não queremos ele aqui, ele nos incomoda. Ele ora e Deus cura, ele ora pelos aleijados e os aleijados são curados, os cegos voltam a enxergar, os mudos começam a falar. Os irmãos, imagine. E Pilatos diz, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes: eu não vejo nele crime algum. E os sacerdotes, irmãos, homens conhecedores da palavra de Deus, da Torá, do Pentateuco, que deveria amar, porque ele era o sumo sacerdote, eram os sacerdotes, eram os membros do Sinédrio que estavam ali, conhecedores da lei, fariseus, saduceus, todos conhecedores da palavra de Deus, mas não tiveram misericórdia e incentivaram o povo a dizer: crucifica-o, que o sangue dele caia sobre a nossa vida e da vida dos nossos filhos. Olha que absurdo. Os irmãos já sabem. Eles pegam, levam Jesus para ser açoitado. Quantos desertores, quantos bandidos, quantas pessoas foram açoitados, quantos chegavam a morrer na hora da flagelação. As pessoas morriam no tronco na hora da flagelação, porque quebravam, irmãos, conforme batia o fragum. Fragum é aquele reio com aquelas tiras de couro, várias tiras de couro, se eu não me engano 9. Mas na ponta dessas 9 tinha ossos de carneiro, tinha pedaços de ferro, e dilacerava, irmãos, o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando eles acharam que ele ia morrer, que ele não ia suportar, levaram ele num canto e pegaram uma coroa de espinho. Segundo os estudiosos, segundo os biblicistas, não era uma coroazinha comum qualquer, que nem os pintores pintam nas telas. Não, irmão, era uma touca de espinho. E os irmãos aqui sabem, principalmente aqueles que estudam medicina, os enfermeiros que estão aqui, os médicos que estão aqui, sabem que no couro cabeludo, irmãos, qualquer cortezinho, sai muito sangue. Imagine o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com aquela touca de espinho
espinho, aqueles espinhos enormes cravados no seu couro cabeludo, na sua testa. Imagine, irmãos. E segundo os médicos patologistas, quando aquele reio, aquele fragum batia, irmãos, quebrava as costelas e ficava ali os pedaços de ossos que poderia furar um pulmão facilmente. Poderia. Agora eles pegam e põem uma parte da cruz, que eu me esqueci o nome agora, que pesa aproximadamente entre 50 e 60 quilos. Aquela parte horizontal, para ele levar até o Gólgota, um monte chamado Caveira. Se eu não me engano, dá mais ou menos, me ajuda aí os teólogos aí, 4 quilômetros, né pastor? 4 quilômetros. 4 quilômetros da onde ele estava até o Gólgota, carregando aquele pedaço de madeira. E a Bíblia nos diz que ele caiu, se eu não me engano, 3 vezes. Eu não gosto de dizer essa palavra, se eu me engano, mas eu não sou de anotar, irmãos. Eu tenho dificuldade para ler. Eu gosto mais de... eu não gosto de ficar lendo, ficaria muito chato ficar lendo aqui. Mas se eu não me engano, ele caiu 3 vezes. E nessas 3 vezes que ele caiu, irmãos, ele não pôde pôr as suas mãos no chão para proteger a sua face, o seu nariz, a sua mandíbula, porque as suas mãos estavam amarradas. E ele caiu com a face no chão. Poderia muito ter sofrido um traumatismo craniano, quebrado a mandíbula, quebrado os dentes. Mas naquele dia não tinha, irmãos, nenhum equipamento de ultrassom, não tinha nenhum equipamento de ressonância magnética. Ninguém estava preocupado com ele naquele momento. Só estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Esqueceram de tudo que ele fez nos 30 anos de vida dele, nos 3 anos de ministério. Esqueceram tudo. Esqueceram que ele era irmão da mesma nação. Crucifica-o. E quando ele chega, irmãos, lá no Calvário, as pessoas começam a dizer: você não é aquele que disse que destruiria o templo e em 3 dias o edificaria? Desce daí, mostra para nós que você tem esse poder, aí nós vamos crer em você. E ele na cruz, irmãos, eles cuspiam. Se eles cuspiam, pastores, se as pessoas cuspiam, não é verdade que a cruz era alta, que Jesus estava lá no alto, não. A estratégia do Império Romano, irmãos, era deixar as pessoas em cruz, mas em cruz baixa. Por quê, irmãos? Para as pessoas chegar e ver a plaquinha escrito lá, a condenação. No caso de Jesus, Jesus foi condenado porque disse que era o rei dos judeus. Mas quando era assassino, punha lá, homicida. Quando era, vamos conjecturar, quando era pedófilo, punha lá, matador, estuprador de criança. Então, irmãos, a cruz era baixa. E não era a intenção do Império Romano fazer com que os crucificados, eles morressem logo. Não, irmãos, não era essa a estratégia de Roma, do Império Romano, não. A estratégia era deixar lá, sofrendo, agonizando, até 4 dias, irmãos. Já foi constatado que teve pessoas que ficaram até 4 dias pendurado ali, crucificado ali. E os animais, irmãos, eles se aproximavam e começavam a lamber os corpos daquelas pessoas crucificadas, ainda vivos. E aqueles animais selvagens
famintos, começava a comer aquela pessoa ali, e ele gritando, não podia fazer nada. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, Ele fez sim, aleluia. Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Pai. Aleluia. Um preso olhou e começou a escarnecer de Jesus. O outro disse: rapaz, fica quieto, cala a boca. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele é inocente. Jesus olhou para ele e ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um criminoso, eu não sei qual que eram os crimes deles, não consegui, eu pesquisei um pouquinho, vou pesquisar mais, depois eu trago para vocês essa informação. Mas eu não sei qual que eram os crimes dos dois. Talvez os teólogos, os pastores aqui sabem, mas me perdoe por ser tão simples. Às vezes você acha não existe mais saída, não existe mais esperança. Você que está assistindo aí pela internet, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja pensando: Jesus não vai aceitar um usuário de drogas, Jesus não vai aceitar, a igreja não vai aceitar, Jesus não vai aceitar um homem alcoólatra, mal cheiroso, cabeludo, cheios de pecados, imoral. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Há esperança para você, há esperança para nós, e ela se chama Jesus. Aleluia. Imagine as dores que Jesus passou na hora em que recebeu aqueles pregos. Aproximadamente aqui, ó. Bem onde está o relógio aqui, ó. A pulseira. Bem aqui, ó. Aqui tem um localzinho, irmãos, que o prego passa e não quebra nenhum dos ossos. Porque a palavra de Deus tem que ser cumprida, está na Bíblia. E nenhum dos seus ossos será quebrado. O prego, irmãos, tem um buraquinho aqui, ó, tem um espaçozinho aqui. Pastor Rogério sabe muito bem. Cadê o pastor Rogério? Cadê o pastor Rogério? Saiu? Aleluia. Tem um espaçozinho aqui, ó. Mas pensa num lugar onde passa nervos. Imagina a dor do nosso Salvador, irmãos. Tem uns pintores que pintam Jesus crucificado com um pé em cima do outro e um prego atravessando os dois pés. Pode ser. Mas geralmente, irmãos, eles punham o preso, o crucificado, punham os pés com a viga vertical e punha, dá para vocês verem aqui? E punha o tornozelo aqui e batia o prego aqui, irmão. E aí punha o outro pé e batia outro prego aqui. Imagine, irmãos, o sofrimento de Jesus com aqueles pregos nos tornozelos, fazendo força para respirar, fazendo força, irmãos. Ele podia muito bem fazer uma oração e Deus mandar um anjo só, e tirar ele da cruz e restaurar a saúde dele, os ferimentos, e tirar ele daquele sofrimento. Mas ele aceitou. Como ovelha muda, ele foi até o matadouro, não desviou.
não desistiu. Aleluia! Você pode erguer a sua mão e dar glórias a Deus do fundo do teu coração. Não é porque o pastor Padilha tá pedindo, não. Você pode erguer as tuas duas mãos e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço pela minha salvação. Aleluia. E quando todos achavam que ele não ia dizer mais nada, ele diz: Pai, está consumado. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus disse: Pai, está pago. O preço da redenção da humanidade em tuas mãos. Não é os judeus, não é os gregos, não é os romanos. Eu entrego a minha vida, o meu espírito em tuas mãos. Aleluia, aleluia. Vamos ser gratos. Vamos ser gratos, não só da boca para fora. O diabo não quer que nós dizimamos, o diabo não quer que nós ofertamos, porque aí, irmãos, os pastores terão que procurar uma outra atividade no mundo secular, e as igrejas ficarão fechadas. E esse é o plano de Satanás, que as igrejas fecham, que os crentes abandonem a igreja, que as rádios evangélicas sejam fechadas, que os asilos evangélicos sejam fechados, que as faculdades, os seminários cristãos sejam fechados. Esse que é o plano de Satanás, irmãos. Fechar as igrejas, fazer os crentes fechar a mão, dizer assim: eu não gosto desse pastor, não gosto desse dirigente, não vou dizimar, não vou ofertar, não vou na igreja. E o prejudicado vai ser você, o prejudicado vai ser nós. Aleluia. Era costume, irmãos, na época, deixar os corpos ali, que nem eu disse para os irmãos, para os corpos ser devorados pelas feras. Não era costume deixar a família pegar o corpo e levar para casa. Mas duas autoridades dirigidas por Deus, Nicodemos, duas autoridades conseguiram autorização de pegar o corpo de Jesus e sepultar. Mas geralmente, irmãos, quando a pessoa morria, eles deixavam lá para as feras comerem. Quando não, eles arrancavam os pedaços que sobravam e jogavam para as aves, para os abutres comerem. E Jesus foi sepultado. Mas ao terceiro dia, aleluia, a pedra rolou, aleluia, e Jesus ressuscitou. Você pode erguer a sua mão? Aleluia. Só aqueles que estão com o braço fraturado não precisa erguer não, mas aqueles que estão com os braços bons, pode erguer suas mãos e glorificar a Deus. Aleluia. Você não está adorando e glorificando o pastor Padilha, não, irmão. Nós estamos aqui adorando Jesus. Aleluia. Ele ressuscitou e Ele está cuidando de você, da sua família e dos seus familiares. Queridos, eu não poderia terminar essa mensagem